Galera, o resultado de 4 partidas nessa última rodada ajudaram demais o Corinthians na tabela, tá? Deu meio que uma folga pro Corinthians. Isso porque, galera, o Fortaleza, né, venceu aí o Juventude por 2-0. O Bragantino ficou no 0-0 contra o Cuiabá. O Atlético Paranaense perdeu do Vitória de 2-1 e o Fluminense empatou com o Grêmio em 2-2, fazendo com que o Corinthians ficasse em 15º na tabela do Campeonato Brasileiro. Ou seja, nessa rodada, o Corinthians, mesmo que perca ali para o Palmeiras, que eu espero que não, né? O Corinthians ainda assim não entra dentro da zona do rebaixamento porque a parte de baixo da tabela não fez aí a sua parte, tá? E outra coisa importante que eu preciso ressaltar para vocês é que o Atlético Paranaense, que estava com jogos a menos que o Corinthians, agora completou os jogos e permanece com o mesmo número de jogos que o Corinthians, tá? Então o Atlético Paranaense, Bragantino, Juventude, Cuiabá, todos esses que estão abaixo do Corinthians já completaram o seu número de jogos. Ou seja, o Corinthians só depende dele mesmo para permanência aí na Série A do Campeonato Brasileiro e também para poder, por que não, pegar uma Copa Sul-Americana, né? Ali até 14º, 15º, o Corinthians vai provavelmente conseguir pegar uma Copa Sul-Americana se mantendo aí nessa parte de cima da zona do rebaixamento, tá? Se livrando da zona do rebaixamento, consegue aí uma vaga para a Copa Sul-Americana do ano que vem. E aí o Corinthians teria Campeonato Brasileiro, Paulistão, Copa Sul-Americana. Tá? Corinthians obviamente se livrando aí da zona do rebaixamento da Série B do ano que vem, tá? Em 15º colocado. Só que acontece, se o Corinthians perde hoje pro Palmeiras, ele não entra na zona e aí na próxima rodada o Corinthians tem a possibilidade, caso aconteça, né, algo completamente escabroso, o Corinthians volte novamente para a zona do rebaixamento, tá? Mas pelo menos eu espero, né, o resultado de hoje, pelo menos aí 1-1 contra o Palmeiras, tá? É o mínimo que eu espero do resultado de hoje, porque perder seria realmente terrível, tá? Terrível pro Corinthians. É um jogo também decisivo. E assim, galera, se o Corinthians vencer o Palmeiras no jogo de hoje, o Corinthians consegue até uma folguinha, né? Consegue se consolidar um pouco mais em cima da parte de cima, né? Da parte da zona do rebaixamento, tá? Ganha alguns pontos, ganha algum fôlego para permanecer lá em cima, porque se ele vence, ele vai para 38 pontos, né? Ele fica ali em 13º, passa o Fluminense, fica ali próximo do Vitória. Tá, o Corinthians vai para um pouco uma parte de cima, um pouco melhor aí da tabela, e aí a gente consegue pelo menos dar uma melhor respirada, acalmar os ânimos, porque o ano tá acabando, falta 6 partidas para acabar, e assim a gente entra no assunto de Ramon Dias nesse momento, agora nessa parte desse vídeo. Por quê? Porque dependendo do resultado hoje contra o Palmeiras, tá? Quem passou essa informação também foi o Macedo, tá? O jornalista Macedo, que eu dou uma certa credibilidade para ele também, tá? Do blog do Macedo. No sábado ele havia já passado uma informação pela manhã que a permanência do Ramon Dias vai depender do resultado do derby. E ele deixou assim, ó, vamos ver qual será a reação do elenco perante essa situação. Dependendo do resultado do derby hoje, o Ramon Dias pode até ser demitido. Pode até perder, assim, mas tem que perder jogando minimamente bem, né? Com raça. Mas dependendo da forma que perder hoje, se perder, que eu espero que não, aí eu não sei o que pode acontecer com o Ramon Dias, tá? Ramon Dias que provavelmente já não vai permanecer para o ano de 2025 no Corinthians, vai ser avaliado. A tendência, galera, segundo o jornalista Macedo aí, a tendência é que o Ramon Dias fique até o final do ano. Ele não sai agora, tá? E outra informação importante também é sobre o técnico Luiz Castro, né? Porque tem muita gente cogitando o técnico Luiz Castro no Corinthians. E aí eu vou deixar o Macedo falar sobre isso daqui, porque é importante. Eu vou colocar um trecho aí para vocês ouvirem. Dá um link. E também, pessoal, eu fui falar com o Luiz Castro. Afinal, o Luiz Castro foi citado. Falaram que ele foi oferecido ao Corinthians. Falaram que ele estava acertado com o Corinthians. E eu fui falar com o Luiz Castro. Eu tenho contato com o Luiz Castro já tem algum tempo já. E tive a liberdade de mandar a mensagem para ele, perguntando, né? Falei para ele que está tendo rumores no Brasil, dizendo que ele poderia ter um acerto verbal com o Corinthians e tal, papapá, o que tinha de verdade, o que tinha de mentira sobre isso.
se ele poderia falar com a gente, a audiência, né, que acompanha aqui, gosta muito dele, já falei para ele que a torcida gosta muito dele, do trabalho dele. E ele respondeu: boa tarde, Macedo. Eu, nesse momento, estou totalmente entregue a um período de descanso sem futebol. E terminou dizendo um abraço. Então, para esse ano, Luiz Castro disse que não vai aceitar assinar com nenhum time, vai estar descansando e talvez, quem sabe, ano que vem, projete alguma coisa. Essa é a informação do Luiz Castro, do próprio Luiz Castro, técnico, grande técnico, ex-Botafogo, ex-Al Nassr, né? Dirigia aí o time do Cristiano Ronaldo, foi dispensado de lá há pouco tempo, está livre no mercado, mas ele disse a nós que no momento está no período de descanso e não pensa em assinar com nenhum outro clube nesse momento. Galera, vamos lá. O Luiz Castro, ele foi um técnico que foi cogitado no Corinthians no ano de 2021, antes da chegada do Vitor Pereira, tá? O Luiz Castro foi cogitado, era uma das primeiras opções do Corinthians, né? Acabou não dando muito certo, ele foi pro Botafogo e o Corinthians fechou com o Vitor Pereira, que por sinal, o Vitor Pereira foi o último, vamos dizer assim, bom técnico que realmente o Corinthians realmente teve, tá? Eu achei que o Ramon Dias seria esse bom técnico que realmente o Corinthians teria novamente, mas ele começou a vacilar nos jogos mais importantes, né? Demonstrando que ele não é assim um técnico talvez realmente de ponta que o Corinthians precisava. Realmente veio para salvar o time do Corinthians da zona do rebaixamento. Mas o Luiz Castro provavelmente não chega esse ano no Corinthians e não negocie com o Corinthians agora, tá? Porque segundo alguns jornalistas, eu dou mais crédito assim pro Macedo, tá? Porque ele traz informações concretas, né, objetivas, sem enrolação e passa realmente o que está acontecendo. Diferente de uns aí que fica inventando notícia à torta e à direita para poder ganhar visualização, like, enfim, ganhar a atenção da galera aí, né? Então, a probabilidade é que o Ramon permaneça até o final, né, dessa temporada, dependendo do jogo contra o Palmeiras hoje, né? Não sei o que pode acontecer. Se o Corinthians jogar muito mal, por exemplo, e perder para o Palmeiras, aí eu não sei se segura ou não, né? Segundo algumas informações da reportagem do meu timão, tem jogadores insatisfeitos com o treinador. Outra coisa, galera, que eu queria falar aqui para vocês é que é o seguinte: o Corinthians tá passando por um momento de reconstrução. Isso é fato. Depois de 16 anos, né, de renovação e transparência, né, entre aspas, o Corinthians agora está passando por um momento de transformação no clube. Né, a gente, por exemplo, tem o CEO, né, que resolveu os problemas financeiros do Flamengo, como o Fred Luz lá dentro, e estão querendo a queda dele. O Corinthians está tentando resolver os seus problemas financeiros, dívidas, sofreu um transfer ban recentemente por causa do Balbuena, vai resolver obviamente essa situação, mas assim, o Corinthians está passando por uma transformação. O Corinthians contratou jogadores recentemente, precisa de entrosamento, enfim, de uma série de coisas para que o time realmente entregue aquilo que nós torcedores desejamos, tá? Esse ano talvez realmente não foi possível entregar aquilo que a gente queria, que era um título que seria até possível, mesmo nesse período de transformação, de renovação, enfim. Mas pro ano que vem, a gente já tem uma certa base, uma boa base de time pro ano que vem. Alguns jogadores vão sair, como o Romero, né, Maicon e outros jogadores que provavelmente não vão servir mais pro Corinthians. Então vai enxugar um pouco a folha. O Corinthians precisa fazer contratações pontuais, né, como laterais, zagueiros, enfim. Depois eu vou até fazer um vídeo referente a isso, mas o Corinthians precisa manter uma base para o ano que vem, e aí sim, o ano que vem a gente, sei lá, conseguir angariar alguma coisa aí, ter tempos melhores, né, para o Corinthians, porque nós precisamos. Bom, galera, é o seguinte, eu vou voltar aqui na próxima, tá? Com mais atualizações, notícias do Corinthians aqui para vocês, repercussão. Só vou pedir antes, deixa seu like, se inscreva no canal e a gente volta na próxima. Beleza? Grande abraço, até mais e vai Corinthians!